Queridos, eu gostaria de dar sequência. Eu tenho estou aí uma temporada começando mensagens e não concluindo, porque é muito assunto, né? São muitos assuntos, a palavra de Deus ela é inesgotável. Mas eu gostaria de, hoje, dar sequência nessa ministração que começamos no domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Quem não estava aqui domingo passado? Há um grupo que estava no céu, porque não estava nem aqui, nem estava domingo passado, e não veio. Não estava ou não veio, então não sei onde você estava no mundo do espírito, em algum lugar assim, não é? Mas alguns estavam, outros não, e nós começamos essa proposta com base na nossa experiência lá do retiro dos jovens, que foi muito especial, um retiro intenso, e eu gostaria de concluir com os irmãos nesta noite. Eu quero convidá-los então para o texto que nós começamos na semana passada. Vamos lá? Vamos ver se está prontinho ali. Ainda não? Então vamos lá. Quero convidar você para abrir. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Olha lá. 1 Reis 17, versículo 1. Eu só vou ler o verso primeiro, porque nós vamos ler os outros textos principais. Esse é só para nos lembrarmos da semana passada, tá bom? 1 Reis 17, 1. Ora, Elias, o tesbita de Tisbé, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa é a palavra de Deus. Queridos, eu disse a vocês, vos apresentei um histórico acerca de quem era Elias, um homem que não diz a sua geração, a sua origem, não apresenta pai, não apresenta mãe. Ele é citado, tem uma história belíssima no Primeiro Testamento, que é esse aí de Reis. Ela vai passar pelo Novo Testamento, chegando lá até Apocalipse. Alguns presumem até que a testemunha, uma das testemunhas que haverá durante a grande tribulação, não é? Possivelmente seja Elias. Elias é um homem extraordinário. Jesus veio na unção de Elias. Algumas pessoas confundiram Jesus com o próprio Elias, confundiram João Batista com Elias. É um homem de verdade, tão agraciado por Deus, que Deus o toma para si. Ele chegou a ser transladado em corpo. Deus o toma para si. É um homem que a Bíblia fala o quanto ele é diferenciado. Ele é o homem que propõe o duelo dos deuses, não é? Citei a vocês que ele é o homem que propõe o duelo dos deuses. Muito antes de hoje, em nossos dias, aquele maratonista, o Bolt, existir, já existia Elias, não é? Elias corre tanto que ele alcança o rei Acabe, que já tinha saído há muito tempo do Monte Carmelo, não é? E ele consegue na corrida alcançá-lo. É um homem diferenciado. Muito antes de ter nos programas de rádio e TV o homem, a mulher do tempo, Elias já era o homem do tempo, não é? Ele vai descrever sobre a chuva, que não vai ter chuva. Olha, e muito, não é? Os meteorologistas de vez em quando dão uma furada. Elias é exato. Elias é esse homem do tempo que ele não vai dar nenhum tipo de furada no que diz respeito ao tempo. Ele vai dizer por 3 anos e 6 meses não vai chover. Não tem conversa, e não vai chover. Depois ele chega e diz, vai ter chuva. E é muita chuva. Prontamente vem chuva. Então, quem abre essa profissão de meteorologista é Elias. Ele é um homem diferenciado. Eu citei a vocês também toda aquela narrativa dele no Monte Carmelo, o duelo dos deuses.
muito, muito especial esse momento. E também citei a vocês, e foi aonde eu parei, eu citei a vocês o relato da viúva de Sarepta com Elias, aonde de forma improvável Deus vai usar uma mulher para sustentá-lo. Uma viúva pobre, sem condições, sem meios, e ela vai ser a provisão de Deus na vida dele. Deus não o mandou ir ao prefeito da cidade. Deus não o mandou ir ao líder da assistência social de Sarepta. Deus o manda ir para um lugar improvável, que era encontrar com uma viúva pobre. E eu citei a vocês de que prontamente esta viúva, ela entende a voz de Deus. No primeiro momento ela faz aquilo que a maioria de nós, e foi isso que eu não falei, quero concluir hoje, pelo menos nessa parte da viúva de Sarepta. No primeiro momento a viúva faz aquilo que nós, a maioria de nós, é bom em fazer. Nós somos muito bons nas justificativas. Você se lembra, quem estava aqui semana passada, e depois você pode ler na sua casa, 1 Reis 17, vai dizer que ele chega para lá e diz, chega na casa, chega onde ela estava, ali nos portões de Sarepta, e diz a ela: eu quero que você faça um bolo e traga para mim. E ela vai dizer: você está brincando? Eu só estou aqui pegando uns gravetos, um pouquinho de graveto. Eu vou fazer um bolo muito pequeno, porque eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vou comer esse bolo pequeno, eu e o meu filho, e nós vamos esperar a morte, e nós vamos morrer. Falamos disso semana passada. Mas aí Elias, como um representante de Deus, como voz de Deus na terra, diz a ela: faça o contrário. Primeiramente você pegue, vá lá e faça o seu bolo, mas primeiramente traga para mim, depois para você e para o seu filho. No primeiro momento nós observamos aquilo que sempre fazemos: justificativas. Diga para o seu irmão: pare com as justificativas. Queridos, sabe o que acontece conosco muitas vezes? A gente pergunta: meu irmão, por que você não tem vindo à igreja? Eu tenho corrido muito. Eu tenho corrido muito. Eu tenho trabalhado muito. Por que você não tem ido à célula? É muita coisa, eu já chego na hora da célula, e aí, assim, eu tenho que optar, ou eu ir para a célula, ou eu pelo menos sentar um pouco e tomar o meu mate. Eu preciso tomar meu mate antes de qualquer coisa. Então, eu tenho que optar entre ir para a célula ou tomar o meu mate. Então, eu preciso tomar o meu mate, porque eu não posso deixá-lo. Ok. A gente pergunta para alguém: por que você deixou de vir à igreja? Eu não me acertei com a cara daquele irmão. Sei lá, olhei para ele e me incomodou, me chateou, eu não quero mais. Como se a igreja fosse daquele irmão, fosse do pastor. Querido, vamos assumir uma célula, está em tempo. Não estou preparado ainda. Não me sinto preparado para assumir uma célula. Não me sinto preparado para fazer isso. Eu não tenho condições. É isso que no primeiro momento a viúva vai dizer: eu não tenho condições de te dar o pedaço de um bolo. Eu mal tenho para mim. Sabe, queridos, a maioria de nós é muito bom nessas coisas, em dar justificativas. Por que você não se acerta no seu casamento? Mas é porque ele é muito chato. Mas porque ela é muito incomodativa. E nós sempre jogamos para os outros os problemas com essas justificativas. Querido, venha trabalhar para Deus, venha servir o Senhor, venha para a assistência pastoral, venha para o louvor, venha para a dança, vamos lá. Não, eu só quero sentar e ouvir a palavra de Deus. Não quero me envolver com nada. Nós sempre jogamos isso. Meu irmão, vamos para o encontro com Deus. Agora em maio, o primeiro encontro do ano vai ser tremendo, sobrenatural, glorioso. E a pessoa diz: quanto que é? R$150, 2 dias, café, almoço, janta, lanche.
E o que não tem preço, a sua cura, a sua libertação, seu milagre, R$150. Justificativas. E a pessoa sai ali, 2, 3 noites que sai para jantar, porque o povo de Santa Maria tem essa cultura, não é? De sair sempre para jantar, a gente vê. Em 2, 3 noites vai os R$150. Rapidinho. Mas a pessoa não pode pagar R$150 para ter um momento com Deus, e não é pagando isso, é o local, é os custos, é o que vai comer. Era por isso, queridos, que no primeiro momento a viúva não entende o trabalhar de Deus, e ela não consegue entender a dimensão da fala do Espírito Santo na vida dela. Porque às vezes algumas pessoas querem que Deus venha e diga assim, ó, meu filho, é o Carpes, não é? Aquela voz dele, de Cid Moreira. Sabe, queridos, algumas pessoas querem que um anjo de luz, com 6 asas, que um querubim com 6 asas, aquele querubim descrito em Isaías capítulo 6, eu acho fantástico, gosto muito dessa experiência de Isaías, né, no capítulo 6, quando ele diz que viu os querubins com 6 asas, com 2 cobriam seus olhos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Meu Deus, é muita asa. Mas era assim que era aquele querubim. E ele diz, meu Deus, eu vi a Deus, eu sou um pecador, eu vi a Deus, e agora vou morrer, sou um pecador. Eu gosto muito de uma música, uma canção da harpa cristã, que ela diz assim, ó, o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atenda ao teu mandar. Ei, variedade. Um dia eu chego lá, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, como combinamos semana passada, toda vez que você aplaudir, você aplaude dizendo palavras para aquele que merece todas as palavras. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. Veja, algumas pessoas querem ter essa visão, mas depois de Isaías, só Isaías, você não vê na Bíblia nenhuma outra pessoa vendo esse querubim com 6 asas. Você vai ver Ezequiel vendo o querubim com 4 rostos diferentes. Isso é uma outra pregação. Mas às vezes Deus nos apresenta como uma pregação como essa. Deus nos apresenta, viu, adolescentes e jovens, como nossos pais, dizendo assim, não vai por esse caminho. Essa moça vai ser um laço na sua vida. Saia dela. Mas ela é tão gatinha, ela vai lhe arranhar depois. E vai ser um problema. Sua mãe diz para você, não vá com aquele menino. Aquele menino vai ser um atrapalho na sua vida. Ai, mas aquele brinquinho é tão charmosinho. Vai dar um brinquinho. Conversa é essa? Eu falei para as minhas, olha, os candidatos para as minhas já sabem, brinquinho, boné para trás, calça mostrando a cueca, mas vai levar laço. Eu já disse para as minhas, nenhum candidato desse vai aparecer no caminho das minhas filhas, não vai. Brinquinho. Não, sou contra quem usa, mas os meus futuros candidatos, os genros, não vão usar. Se usar, vão ter que tirar e colocar um implante para fechar esse buraco nojento. E só entra sujeira. Porque só mulher para usar brinco, porque mulher é caprichosa. Se esse homem é muito caprichoso, aí é uma outra pregação. Deixa, vamos mudar de história, vamos mudar essa conversa. Vamos parar com essa conversa.
Olha, queridos, às vezes Deus se apresenta como os nossos líderes de célula. Por que você não tem vindo à célula? Às vezes Deus se apresenta para nós como pessoas de oração, como nosso pastor no altar, dizendo: cuide o caminho que você está tomando. É exatamente isso que no primeiro momento a viúva não entende. E aí ela começa a dar exatamente aquilo que as pessoas fazem, justificativas. E quando ela vai nesse caminho, exatamente é a proposta que ela anuncia para Elias: eu não tenho como repartir. Nós vamos fazer esse bolo, nós vamos comer e nós vamos morrer. E ela ia morrer mesmo. E é isso que eu vejo acontecendo com pessoas. Elas estão morrendo. Elas estão morrendo literalmente, fisicamente, porque elas estão só dando justificativas para Deus. Eu tenho visto pessoas morrendo emocionalmente. Elas estão enjauladas dentro da sua própria mente. Estão aprisionadas. Porque você diz, elas vêm ao culto. Terça-feira tem sido um culto especial. O pastor está pregando sobre não pare de lutar. O pastor está pregando sobre as armas espirituais. Vem à igreja. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Eu nunca me esqueci de uma palavra que eu disse para alguém. Alguns anos atrás eu disse a essa pessoa: venha para cá, faça isso. E a pessoa me disse: o que eu vou fazer? Não vou fazer. Não vai resolver a minha vida. Depois disso, você não imagina as catástrofes que as pessoas se envolveu, as tragédias que essa pessoa se envolveu, que lhe afetou por toda a sua vida. A pessoa disse a mim: o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Digo: faça. Não vai adiantar nada. A gente chama as pessoas para vir para a igreja, elas dizem: plena terça-feira, o que eu vou fazer lá? Não, é meio de semana. Outro dia eu tenho que acordar às 10 da manhã. Misericórdia. Ela não pode vir 1h30. Elas dão justificativo e é por isso que elas morrem. Muitas pessoas que estão morrendo à nossa volta, gente, é só por causa de uma coisa: elas não estão entendendo a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, por muitas vias, tem dito: vá por esse caminho, deixe essa amizade, saia dessa amizade, saia daquele barco, saia do meio dessa função, saia do meio desse amigo que só quer lhe levar para o bar, que só lhe manda mensagens lhe incentivando para sair para a bagunça. Saia dessa amizade que não acrescenta nada. Não, mas é meu amigo, meu parceiro. Daqui a pouco se perde e morre. E muitos morrem até fisicamente. Isso é bem sério, queridos. Exatamente isso iria acontecer com a viúva de Sarepta, porque ela decretou isso. Além dela decretar, é isso exatamente que ela iria fazer. Ela ia pegar o bolo, ia fazer só para ela e para o filho, e de fato, eles iam morrer. E por que iriam morrer? Porque por causa de uma palavra muito importante: prioridades. Diga: prioridades. Olhe para mim, você. Há coisas em nossa vida, isso aqui é o Espírito de Deus falando. Nós precisamos dar prioridades. Nós precisamos, minha gente, dar de verdade prioridades a Deus, a sua família. Nós precisamos dar prioridade à nossa família. Sabe, esses dias eu estava escrevendo a mensagem do informativo, que vai sair agora em abril, com o tema Firmados no Propósito. E aí, a nossa vida é muito corrida, extremamente corrida. Quem nos acompanha de perto sabe que é muito corrida. Se nós chegarmos aqui na igreja, gente, na semana, quando a gente vem para cá, chega às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Nós deixamos as crianças no colégio e já viemos para a igreja. Se nós chegarmos aqui na igreja, se nós não descermos para a sala de oração, me acredite, 7h30 da manhã tem gente aqui para nós atender. Antes do portão da igreja abrir, já tem gente na porta para precisar conversar com a gente. Se nós não, se assim, chegar aqui, não, eu vou orar um pouco. A gente não ora nada durante o dia. A gente não busca a Deus. E um cristão que não busca a Deus, ele está morto ou vai morrer. E é por isso que muita gente anda por caminhos tortuosos, porque não tem vida com Deus. Não tem.
Sabe, amados? Aí, escrevendo a mensagem, e a mensagem é algo espiritual, é para edificação da igreja. Mas naquele dia, isso já era umas 6 da tarde, umas 5 da tarde. Eu não parei para orar, sabe? Orar. E eu não gosto dessa coisa que eu ouvi alguém dizer, a pessoa uma vez me disse: eu não paro para orar. Eu como orando. Eu corro orando. Eu trabalho orando. Eu digo, tu faz love orando, tu faz cacaca orando, tu faz tudo orando? Não pode ser verdade, gente. A pessoa me diz, eu não paro para orar, pastor, eu não paro para orar. Eu não acredito nessa vida. Eu não acredito em alguém que coma correndo. Ele não vai se sustentar. Eu não acredito em alguém que pega uma comida e sai correndo. Isso toda a vida, café, almoço, ele não consegue parar para comer um pouco. Ele vai se dar mal. Vai fazer um mal. Alguém que come correndo, dentro do carro correndo, sentado correndo, vai para o banheiro comendo, correndo. Se ele não parar, vai fazer um mal para ele. Assim é a nossa vida com Deus. Eu não acredito nesse tipo de vida com Deus, que a gente não para ouvir a voz de Deus. E é por isso que muitos deuses param. É por isso que muitas vezes vem algum tipo de adversidade para nos parar. Porque só assim para ouvir a voz de Deus. Porque senão nós não damos prioridade para Deus. Na correria. E aí eu disse, meu Deus, eu não orei hoje, eu não parei para orar hoje. Eu disse, mas eu preciso terminar essa mensagem para enviar para o informativo. Meu Deus, aí eu disse, mas eu preciso orar. Aí sabe de uma coisa? Então eu vou deixar de lado. E vou orar. No mesmo instante, eu coloquei a Bíblia, os livros na mesa e me ajoelhei de um lado. Eu digo, não, eu preciso orar. Eu preciso dar prioridade para Deus. Como foi bom aquele momento. Sabe, queridos, nós precisamos pensar nas prioridades. As prioridades vão determinar o nosso futuro. As prioridades que nós colocarmos vai determinar o nosso futuro. Se nós não priorizarmos nossa família, priorizarmos os parentes, os conhecidos, os amigos, quem quer que seja, isso vai ter uma atrapalho em nossa vida. Não tem conversa, temos que priorizar a esposa, o marido, os filhos, a casa. Depois entra amigos, depois entra parente, depois entra vizinho. Não tem essa conversa. Se nós mudarmos desse princípio, vai bagunçar a nossa vida. Se nós não dermos prioridade. Se, por exemplo, isso acontece em muitos casamentos, se a mulher não priorizar o marido e só o filho, porque agora eu tenho um filho, isso vai dar um problema, porque o princípio é a mulher e o marido e a mulher, ambos os filhos. Isso depois dá um problema sério. Casamentos nunca mais se acertam quando os casais eles invertem as prioridades. Às vezes, minha gente, nós colocamos o nosso trabalho como nossa prioridade, porque nós dizemos, é lá que vem o meu sustento, pastor. Eu não posso vir à igreja. Eu não posso vir à igreja porque eu preciso trabalhar. Como se os outros todos fossem desocupados na vida. Como se os voluntários que vêm à igreja fossem pessoas desocupadas. E a maioria das pessoas que trabalham nessa igreja, 99% são os voluntários. Então eles não têm trabalho fora. Algumas pessoas dizem, eu preciso trabalhar, pastor, porque de lá vem meu sustento. Você está enganado. O seu sustento não vem do seu trabalho. O seu sustento não vem do seu trabalho. O seu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem. Nesta noite, queridos, primeiramente eu gostaria de pedi-los isso, pararmos com as justificativas e assumirmos posições diante de Deus. Depois, vemos as nossas prioridades. Deus em primeiro lugar. Nossa família em primeiro lugar. Como é que é Deus acima de tudo? Não sei o que é acima de tudo. Tem um negócio desse, né? Não tem um linguajar assim? Deus precisa ser prioridade em nossa vida. Nossa família precisa ser prioridade em nossa vida. Algumas coisas a gente precisa pensar e colocar como prioridade. Nossa saúde precisa ser prioridade da nossa vida. E aí essa ordem, cada um estabelece como achar por bem. Mas a ordem que você estabelecer, que eu estabelecer, vai determinar o nosso futuro. Pense nessas verdades. É isso que essa mulher não tinha entendido. Primeiramente ela disse, sou eu.
E todas as vezes que nós colocamos o eu como prioridade, é um problema. É por isso que às vezes dá muito atrito entre pessoas, porque elas colocam o eu estava certo, eu estava com a razão, eu estava correto, eu estava na mão direita, eu estava correto, eu estava assim. Elas sempre colocam o eu. E quando as pessoas colocam o eu como prioridade das suas vidas, é um problema. Ah, mas eu fui ferida, eu fui magoada, eu fui afrontada, eu fui não sei o quê. E não sai desse ciclo vicioso. E nós não estendemos para perdoar. Nós não estendemos o nosso olhar para compreender, para ser compreensivo, para abençoar. Nós ficamos nesse eu como prioridade das coisas. E é por isso que é um problema. Até, queridos, que ela entendeu que o profeta era Deus e Deus era a prioridade. E aí depois, o que ela faz? Ela entende a mensagem. Diga para o seu irmão, entenda a mensagem nesta noite. Querido, entenda a mensagem de Deus para você nesta noite. Pegue alguma palavra que sirva para o seu bem nesta noite. Entenda a mensagem. Entenda Deus falando com você nesta noite. Entenda a mensagem. Ela entende a mensagem. Ela diz, tudo bem. Então vamos lá. Eu vou fazer então para você e vou trazer para você primeiro. Quando ela entende esta mensagem, ela compreende de que primeiramente nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, as nossas coisas a Deus. Queridos, quem nunca for fiel no pouco, nunca será no muito. Se você me diz, se você hoje trabalha e tem a vida corrida e você diz, vou esperar me aposentar para servir a Deus e trabalhar na igreja, você nunca vai fazer isso. Você não consegue fazer agora, quando se aposentar. Eu não acredito nessa conversa, porque já ouvi isso muito na igreja. Tudo é questão de prioridades. Essa viúva poderia continuar dando justificativas, e aparentemente ela tem muitas. Verdade, viúva, sem condições, ela precisava comer. Ela olha para Elias, Elias não me parece alguém que está precisando de comida. Porque por muitos meses, lembra da história? Por muitos meses Deus o sustentou lá no ribeiro de Querite. Lembra disso? Que os corvos levavam pão, levavam comida, levavam carne, e ainda tinha uma fonte. Tinha um ribeiro, o ribeiro de Querite. Ele não parecia alguém que estava precisando de comida. Ela precisava. Imagina essa mulher maltrapilha, magra, desprovida. E Elias não me parece um homem desprovido. Ele não está sequinho, magrinho, fraco. Não. Porque ele tem sido sustentado por Deus. Então, na verdade, parece que a coisa está errada. De fato, ela precisava da comida primeiro, não ele. Mas aí ela entende a mensagem, queridos. Porque é exatamente isso. Parece, você olha assim e diz, mas meu Deus, eu ganho um salário mínimo. Quanto essa igreja não é arrecada para pagar tudo isso? Eu ainda tenho que dizimar, que ofertar. Quantas vezes você já ouviu essa conversa? Mas é eu que preciso da ajuda da igreja, e ainda tenho que ofertar, dizimar. Meu Deus, olha só. Tem um projeto que eles mantêm, tem não sei o quê. Eu achei muito interessante, não sei se eu contei para vocês. Acho que contei, não me lembro. Esses dias a Evanise, falando ali no projeto, está aqui Evanise? Não. Ela falando no projeto, ela estava no lugar e havia duas senhoras conversando, e uma delas diz assim, você está sabendo que essa igreja, o Templo das Nações, acho que era por aqui por perto, não sei, vai trazer o Anderson Freire? E a outra mulher disse, sim, estou sabendo, mas eu acho que tem alguma coisa errada. Por quê? Disse a outra, Evanise vendo. Por quê? Diz que é de graça. Quando é que uma igreja faz coisa de graça? Chega lá, eles vão cobrar das pessoas quando elas entrarem. Aí ela disse, não, capaz, não. É de graça sim, é essa a informação. O pessoal vai entrar de graça. Claro que é. Talvez como qualquer outra igreja, normal, no culto, o pessoal oferta, faz essas coisas, mas não que vão cobrar das pessoas. Até porque é uma igreja que já trouxe outros cantores aí e tal. Ela disse, talvez. É uma igreja muito rica, né? Só de gente rica que vai lá. Que
Que conversa. O pessoal tem essa conversa. O pessoal tem essa fala, né? Que aqui só tem gente rica. Rico eu não sei, mas bonito e abençoado tem muita gente. Eu sei que tem. Glória a Deus. Olha, aí a Ivanise chegou e disse, estava com a camisa do projeto, chegou e disse, olá, tudo bem? E as mulheres, tudo bem. É sim, é verdade, eles vão trazer o Anderson Freire e é de graça. Eu pertenço a essa igreja. Aí mostrou a camiseta do projeto. Eu pertenço a essa igreja. Eu sou membro dessa igreja. Inclusive eu trabalho no projeto Nações em Ação dessa igreja, que essa igreja mantém. E sim, nós vamos trazer o Anderson Freire e a entrada é gratuita. E a mulher disse, é? E a mulher disse, é. Diga misericórdia. Sabe, queridos, as pessoas têm essa ênfase de que para que ajudar a igreja? Ela já é rica. Para que eu vou contribuir, vou ofertar? Eu ganho um salário mínimo, por que eu vou ter que fazer? Queridos, parece que isso está errado. E é claro que nós temos muitos irmãos, eu disse isso semana passada, que são assistidos por essa igreja. 99% das crianças que vêm no projeto não são membros dessa igreja. Nós atendemos muitas famílias mensalmente com cestas básicas. Já usamos o dízimo e oferta de irmãos em situações graves que iam cortar a luz e nós íamos lá ajudar, abençoar, pagar a luz, pagar a água. Você não vê isso em lugar nenhum. Nós fazemos isso aqui. Mas mesmo assim, queridos, algumas pessoas, elas dizem assim, mas por que eu vou ajudar? Eu ganho um salário mínimo. Por que eu vou ofertar para essa igreja que me parece ser rica? E parece que assim, de fato, é. Mas na verdade, queridos, é a história da viúva de Sarepta e Elias. Parecia que ela que estava precisando mesmo. E o homem de Deus disse, primeiramente para mim. Isso é uma mensagem. Isso é uma linguagem. Queridos, quando nós colocamos o nosso eu do lado e priorizamos Deus, Elias era a representação de Deus. Essa mensagem serve para nós hoje. Você sabe por quê? Porque ela entende isso e ela o faz, ela obedece. E quando ela é fiel no pouco, a Bíblia diz, nós lemos semana passada, a Bíblia diz, e o azeite da botija não terminou, e a farinha da panela se multiplicou. Sabe quando? Quando ela prioriza Deus. Nesta noite, querido, eu quero convidá-lo para priorizar Deus com o seu serviço, com seus dons, entregar a Deus o seu eu, os seus talentos, suas finanças. Faça votos com Deus, porque se nós usarmos as justificativas, nós nunca vamos sair desse nível e entrar no nível com Deus, de dependência de Deus. Porque se nós ganhamos pouco, nós diremos, eu ganho tão pouco, eu não tenho como contribuir, como dizimar, como ofertar. Se nós ganhamos um pouco mais, a gente olha e diz, mas é muito que eu vou dar para a igreja, mas é muito que eu vou dizimar. Meu Deus do céu, com esse dinheiro que estou dizimando, ofertando dessa causa, dessa coisa, eu poderia comprar um carro, poderia quitar uma prestação, poderia fazer um investimento para mim, é muita coisa. E nós ficaríamos nessa vida de justificativas, e o caminho para alguém que segue assim é morrer, porque a viúva iria morrer se seguisse assim. Repito, até que ela entende a mensagem, ela pega, vai lá e faz o bolo e dá primeiramente para Elias. E quando ela faz isso, a provisão de Deus se estabelece sobre ela. Você pode aplaudir Jesus, o faça com alegria. Diga a Deus em primeiro lugar. Diga a Deus em primeiro lugar. Diga a Deus como prioridade. Coloque suas finanças ao dispor de Deus. Coloque seus dons ao dispor de Deus. Coloque seus talentos. Aqui tem gente crânio, talentoso, habilidoso. Coloque seus talentos ao dispor de Deus, para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Aqui tem gente com capacidades dadas por Deus, dons especiais de Deus. Não fique aí.
Não leve esses dons, esses talentos para o cemitério, porque a Bíblia diz que lá no cemitério, na sepultura, não há louvor. Você e eu não seremos úteis no cemitério, nós seremos úteis hoje, aqui, agora, para Deus e para as pessoas. Use os dons que você tem, coloque, entregue eles a Deus. Faça isso, não confunda as coisas. Você sabe que muitos macumbeiros, feiticeiros, cartomantes, muitos deles têm um dom. Só como eles não entenderam a mensagem, eles colocam esses dons para o diabo e seguem esse ciclo vicioso. Você sabia disso? Tem muita gente com dons e talentos e estão parados, ou então na prioridade errada, na direção errada. Entregue isso hoje a Deus. Entregue seus talentos a Deus. E Deus nunca vai deixar de honrar a sua vida. Nunca, onde você estiver, para onde você for, a nuvem de Deus vai acompanhar você. E você sempre será abençoado por Ele. Digam amém. Qual foi o segredo da provisão na vida da viúva? A obediência. Eu quero convidar você para João. Por favor, João capítulo 15. Versículo 7, rapidinho. João, isso aqui é só uma introdução para entrar na mensagem. Vamos lá. Eu precisava dizer isso a vocês. João, capítulo 15, verso 7. João 15, 7. João 15, 7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O segredo na provisão, na vida da viúva, foi a obediência. Nesta noite, querido, obedeça a voz de Deus, e a provisão de Deus, e você vai estar conectado com Deus, ligado com Deus, e Deus vai cuidar de você em todas as coisas. Você não ficará mais ansioso com o dia de amanhã, sua dependência será de Deus. Ouça a voz do Senhor nesse lugar, obedeça a voz de Deus, esteja em Deus, conectado no Senhor, entregando sua vida a Ele. Eu sei, você tem que trabalhar, você tem que correr, você tem que fazer as suas coisas, faça tudo isso, mas você consegue tirar um tempo para Deus. Digam amém. Aprenda essa sentença hoje. Uma ordem, diga uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Aprenda essa sentença, esse princípio nesta noite. Uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. O profeta ordenou a ela, e ela foi. Ela recebeu uma promessa, ela obedece esse princípio, e o resultado é a bênção. Deus diz: traga-me os dízimos à casa do tesouro, e façam prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. A Bíblia diz: todas as vezes que nós lançarmos o nosso pão sobre as águas, no tempo certo ele virá sobre nós. A Bíblia diz: aquele que lança a semente chorando enquanto caminha, ele voltará com uma alegria, colhendo os seus frutos. Toda vez que você honra a Deus, oferta, contribui, dizima, trabalha para Ele, você está obedecendo uma ordem, você recebe uma promessa, você está em obediência, e é certo que você recebe uma bênção. Aleluia. Agora deixa eu pregar, tá bom? Vamos para 1 Reis. Agora sim, eu quero ir para a mensagem que tinha proposto para vocês. 1 Reis 19. 1 Reis 19, agora sim com vocês. Vamos lá, digam amém. Vamos lá, vamos firmes. Não desanime, não desanime, vamos lá. Glória a Deus, aleluia.
1 Reis 19, agora sim quero pregar para vocês. Diz assim, 19:1: Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias: diz-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha Elias o homem. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. E se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. E veio, se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si, e disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ei, palavra de Deus! Não me diga se não é uma palavra comovente, extraordinária, vibrante. Não me diga se não é uma palavra graciosa. Que palavra poderosa é essa da parte de Deus, essa narrativa, queridos? Depois de todos os feitos de Elias, duelo dos deuses, grande chuva, unção do Bolt, milagres poderosos, sendo a voz de Deus para a viúva, agora ele foge com medo de Jezabel. E essa mulher quer destruí-lo, quer matá-lo, com ameaças, com palavras. O diabo sempre faz isso, não é? Levantando pessoas com palavras, com ameaças, com coisas em nosso caminho. Isso aqui é uma coisa que é não só com Elias, isso nos aparece constantemente. Escute uma coisa, queridos, até que ele deixa o seu moço em um lugar e ele vai caminhar um dia inteiro no deserto. Aprenda uma coisa: às vezes nós achamos que ser intenso no Espírito, viver as coisas de Deus, é sermos sempre agraciados com as bênçãos de Deus, que nunca iremos para o deserto. Se dizimarmos, não vamos para o deserto. Se ofertarmos, não vamos para o deserto. Se orarmos, não vamos para o deserto. Se cair fogo, não vamos para o deserto. Independentemente das manifestações de Deus, querido, o deserto é inevitável para o Filho de Deus. Para o Filho de Deus. Lucas 4 vai dizer isso. Jesus vai para o deserto para ser tentado, é Lucas capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. Então veja, o deserto é inevitável na vida do Filho de Deus. Aprenda isso. Enquanto nesse mundo nunca será só glória, 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 haverá também no meio das glórias o deserto. Sempre, queridos, para aprovar o nosso coração, para trabalhar a nossa vida, sempre. Então se você se vê hoje passando por um deserto, fique em paz. Deus está trabalhando na sua vida no meio do deserto. É certo. Tenha certeza disso. Sabe o que acontece depois? Ele vai caminhar o dia inteiro e ele se cansa. Ele para debaixo de um zimbro e ele pede para morrer. Sabe o que ele diz? Senhor, estou cansado. Veja que o cansaço é inerente a nós. A gente cansa. A gente cansa, queridos. Isso é do ser humano. A gente cansa de muitas coisas da vida. É por isso que às vezes você vê
pessoas, artistas com milhões, shows, sucesso, seguidores aos montes, aquela coisa glamurosa. Dali a pouco você escuta assim: tirou a vida, se matou. Sabe por quê? Porque eles se cansam. E eles não têm uma âncora. Eles não têm Deus. Eles se cansam. Esses dias eu ouvi uma história de um colega que a esposa foi embora. A esposa, a pastora, foi diante da igreja e disse: meu marido não adulterou, eu não adulterei, não houve pecado entre nós, mas eu estou cansado dessa vida de pastora. É muito cansativo. É uma vida muito difícil. Eu vou embora para casa da minha mãe. Eu não aguento mais. É muita gente falsa. É muita gente mentirosa. As pessoas nos abraçam por conveniência e nos apunhalam depois. Não aguento mais essa vida, eu vou embora. Sabe por que as pessoas se cansam? Se as pessoas se cansam na vida com Deus, você imagina aí afora. As pessoas se cansam, minha gente. E isso é bem do ser humano. Elias, o homem do fogo, chegou um ano que ele disse: Deus, eu quero é morrer. Eu estou cansado disso. Prega a tua palavra, faço, e no final o que eu ganho é a morte e a perseguição. Pois é. Gente, ele se cansa tanto que é necessário vir um anjo de Deus e colocar a provisão para ele, o alimento. É o texto, a comida e a bebida. Ele come e ele bebe. Ele está tão cansado que ele dorme. Quem sabe aqui nesta noite há algum Elias que você está cansado e você veio hoje a esse lugar, e Deus diz: nesse lugar que Deus está aqui com o seu anjo, está te dando água, está te dando pão. E por um tempo você ainda vai dormir, porque você está cansado, porque você está esgotado. Mas depois, de novo, Deus vai trazer a você pão, vai trazer a você água, vai tocar em você e vai dizer: ei, chegou a hora. Agora se levante. Agora se levante e caminhe. Se levante e caminhe. Pessoas já disseram a mim: pastor, eu disse: querido, vamos trabalhar para o Senhor. Pastor, eu preciso sentar um pouco, eu preciso ser tratado. Quando alguém me diz isso, eu digo amém. Pastor, eu estou ferido, estou cansado, estou magoado, eu vim ferido, eu quero sentar um pouco. Eu entendo que essas pessoas estão na vida como na vida de Elias. Elas precisam sentar um pouco, comer e descansar. Mas chega um momento, depois de alimentado, e é isso que Deus está fazendo com muitos aqui, que a gente não pode ficar sempre comendo e dormindo, senão nós ficaremos obesos espirituais. Crente velho que não trabalha para Deus se torna um obeso espiritual e um problema para nós pastores. As pessoas que mais me complicam nessa igreja são os crentes velhos parados. Os que mais me complicam, os que mais me incomodam, são aqueles crentes velhos que não querem trabalhar para Deus, que ficam incomodando. Isso é muito engraçado. Isso aqui é Bíblia, é vivência. Se a gente comer e ficar sempre dormindo, vai ser um problema. Agora chega o momento, esse é o correto. Você come, se alimenta e escuta a voz de Deus. Levanta e caminha. Querido, está na hora de você se levantar e trabalhar para Deus. Algumas coisas já passaram, deixa para trás. Segue tua vida a partir de agora. Esquece o passado. Chegou a hora de você se levantar e caminhar. E Deus diz mais: caminha, se levanta e come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Você acha que o teu ministério já terminou? Você acha que Deus não tem mais negócio contigo? Você acha que Deus não tem mais obra na tua vida? Você acha que na sua vida Deus cessou o que Ele tinha contigo? Deus diz essa noite: há muita coisa para Deus fazer a partir de ti. Tem muita coisa ainda para Deus fazer através de ti. Não parou. Há um caminho longo ainda para percorrer, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Sim, eu sei que você pode estar cansado, alamantúria, mas Deus diz para você nesta noite: coma, beba e te levanta e caminha, porque o caminhar é grande, é longo.
Está na hora de você se levantar e caminhar e fazer a obra de Deus. E quando você vai fazendo a obra de Deus, você vai curando pessoas, levantando pessoas, e isso também vai te curando e te levantando. Não fique parado. O anjo já tocou você, o anjo já alimentou você. Esse culto nesta noite, olhe, a Bíblia diz que Elias caminhou por 40 dias sem parar. Esse culto nesta noite, ele vai valer por 40 cultos de domingo. Oh, Rabachandaramai, vai, esse culto hoje. Oh, Rabachandaramas, oh Espírito Santo, oh Rabacandaramai, oh Rabachandaramai, Rabacalabachanderei manto, oh Ramachanderei calamas, Rabababacharabá, Alamantúria, Labacandaramá, Xarabadarbia, Ricalabachanderei manto, Rabachanderei balabás, Uramantúria, Xarabacandaramaia, 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 Xarabadarbia, 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 Xarabadarbia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Esse culto valerá para você por 40 cultos de domingo, se você ouvir a voz de Deus, se eu der prioridade para Deus. Oh, Rabacandaramaia. Entregue sua vida hoje a Deus, dê prioridade ao Senhor. Você está faminto, está cansado, está esgotado, já pediu até a morte. Hoje entregue seu caminho ao Senhor. Diga: Senhor, chega do eu na minha vida. Chega dessa coisa de casal, dessa coisa que fica, a gente não caminha em paz. Chega dessa vida, eu quero caminhar com a minha família em paz, com a minha esposa em paz. Num momento, algum momento, um desajuste, para ver um ajuste. Não o contrário. A vida inteira um desajuste, e lá em algum momento um ajuste. Chega dessa vida. Eu darei prioridade ao Senhor, darei prioridade à minha casa, entregarei minha vida a Ti, minhas finanças a Ti. E todo sentimento de morte, de cansaço, será tirado, porque é Deus que vai alimentar você. Deus está alimentando você nesta noite, querido. Porque a caminhada é longa. Aonde você está, aonde você trabalha, Deus diz que vai usar você para salvar pessoas. Pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: minha vida está uma desgraça, o que você pode me ajudar? O que você pode me dizer? O que você pode fazer? Como é que eu esqueço o nome do irmão ali do coral, da esposa, como é que é? Teu nome mesmo? Gilmar não, como é que é? Sim? O da Noemi, como é que é o teu nome, meu irmão? Roberto, você recebeu a mensagem hoje. A caminhada é longa. Há muita coisa que você precisa fazer. O Deus de Elias é o teu Deus. E Deus quer te usar, Roberto. Não é só Noemi. Deus não quer você só como um apoio para ela na obra dele. Não, Deus quer usar você para salvar pessoas à sua volta. Come o pão de Deus e te levanta e caminha. Caminha, diz o Senhor. Oh, Rabachandaramaia. Caminha, diz o Senhor. E você vai caminhar na unção de Deus. E você vai caminhar. E Deus vai te dar força, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eles caminharão, eles correrão e não se fadigarão. Oh, Espírito de Deus. Olhe, como é que chama você? Como é que chama você? O seu nome, eu esqueci teu nome. Não me perdoe, porque para nome é só Cristo. Como é que é? Priscila, você, Priscila, lá no teu trabalho, quando Deus me dava essa palavra, você estava diante de mim. Você, pessoas vão chegar para você e vão dizer: me ajuda, Priscila, minha vida está uma desgraça, eu vou tirar a minha vida, não sei o que fazer. Você terá o alimento para essas pessoas. Nós viremos, você trará essas pessoas a essa igreja, e nós vamos ver isso. Deus quer usar você como usou Elias. Oh, Espírito Santo, há uma glória de Deus aqui nesse lugar. Há uma presença de Deus aqui nesse lugar.
Ô Espírito Santo, adore a Jesus, adore a Jesus, adore o seu nome, exalte o seu nome. Sabe, viu, Andréia? Deus diz a você nesta noite, Andréia, Ele te dá água e te dá pão. E a caminhada é longa, e a caminhada é longa, a caminhada é longa, e a caminhada é grande. E Deus quer que você volte a trabalhar nos encontros. Deus diz nesta noite que Deus tem um novo tempo para ti. E Deus quer você no encontro com Ele. Deus tem te visto, Deus tem te olhado. Houve momentos que você já pediu pela morte, e você sabe que é verdade. Mas Deus diz nesta noite, em vez da morte, Deus te trouxe a vida, porque Ele tem projeto contigo. Receba de Deus, minha querida. Receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Deus tem uma provisão extraordinária na sua vida. O Deus de Elias é o teu Deus. Tu verás uma grande provisão de Deus que chegará na tua casa. Deus tem provisão grande na tua vida, na tua família, porque Ele tem um projeto contigo. Oh Espírito Santo de Deus, adore a Jesus, adore a Jesus. Nesta noite, queridos, Deus diz a nós, é hora de nós nos levantarmos, caminharmos e seguirmos por um bom tempo, por 40 cultos, por 40 cultos de domingo. Escute uma coisa, depois desse momento Elias caminha, até que a Bíblia diz que ele chega em Horebe, o monte de Deus. Em Horebe, o monte de Deus. Foi lá no Horebe. O Horebe e o Sinai é o mesmo monte, porque o Sinai é um monte e o Horebe é a cadeia de montes, assim, é a sequência. Foi em Horebe que Deus falou com Moisés, que é o mesmo Sinai, são próximos. Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. E ele olha, uma sarça arde e não se consome. E uma voz no meio da sarça disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde você está é terra santa. A Bíblia diz que Moisés tira a sandália dos seus pés e fica descalço. E a voz diz: Moisés, eu desci porque eu vi o clamor do meu povo, vai e liberta os hebreus. Moisés diz: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não conseguirei ir. E Deus diz a Moisés: vai, Moisés, porque eu te ensinarei o que hás de falar. Moisés vai e se torna um dos maiores homens de Deus na Bíblia. Você sabe por quê? Eu concordo com Moisés. Ele não sabia muito falar, embora ele foi preparado para ser um faraó no Egito. Moisés não sabia muito falar, mas uma coisa ele sabia ouvir. Sabe Deus fala através de quem? De líderes, pastores, homens, mulheres que sabem ouvir a voz de Deus. Você não precisa falar muito, você precisa só parar para ouvir a voz de Deus. Deixe Deus falar com você nesta noite. Não joga teu casamento fora, não joga teus sonhos fora, não joga os teus ministérios fora. Para com o teu eu, para com esse orgulho, para com essa vaidade. Diz: Senhor, eu quero ser um vaso diferente nas tuas mãos. Eu quero, quando eu cantar, os paralíticos se levantem, os cegos vejam, os surdos possam ouvir. Quando eu dançar, estiver passando por alguém, o Senhor passeie comigo. Escute a voz de Deus nesta noite. Não escute a voz do diabo. Não escute a voz do diabo que diz: te mata.
te separa. Sai da igreja. Pare de escutar essas vozes malignas. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus que te sustenta e que te sustentou até aqui, Elias. Oh, Espírito Santo, Deus cuida dos seus. Deus tem cuidado de ti. Chegue até Horebe, o monte de Deus. A sequência de sermos intensos no Espírito é que Deus nunca se esgota. Sua glória, sua graça, seu bem, seu mover nunca se esgota, até que ele chega em Horebe, o monte de Deus. Quando eu estive em Israel, eu fui e subi o Horebe, o Sinai. Hoje está na parte que pertence ao Egito. Politicamente pertence ao Egito, espiritualmente pertence a Israel. Depois ele vai voltar para Israel, já tem um tratado. Escute uma coisa. Nós passamos a noite inteira subindo a Israel. Você vai subir comigo o Horebe. Vai chegar o dia que você vai subir comigo o Sinai. Eu passei a noite inteira subindo o Sinai. Aquele dia estava um frio. E eu confesso que eu não estava. Às vezes eu tenho um problema nos brônquios. Eu tenho que usar uma bombinha para liberar os meus brônquios. É um espinho na carne. Todo mundo tem um espinho na carne. Já disseram que eu usava essa bombinha, eu usava drogas. Que saiu um comentário que o pastor Pedro usava drogas. Meu Deus do céu. É uma coisa muito triste. Como o povo fala, né? Mas vamos lá. Eu não tinha ela, e frio, e com aquela roupa quente, e uma mochila nas costas, subindo o Horebe. Começamos umas 8 da noite, subindo. Umas 4 paradas, porque é muito alto. E estreito. Tal. E eu confesso que eu, falta de ar, e cansado. Quando nós chegamos, ficamos em cima do Horebe, em cima do Sinai. Eu tenho fotos disso, tenho vídeos. Vou trazer um dia desses. Quando eu cheguei assim, o sol, quando chegou o nosso grupo, o sol estava nascendo assim. É um negócio, uma experiência. O sol subindo. Quando nós chegamos assim, morto de cansado, e chegamos assim, o líder da caravana diz: você está em Horebe. Você está no Sinai, aonde Deus fala. Ei, variedade. Nós nos deitamos, caindo, não era mais de cansaço, era de choro, na presença de Deus. E foi em Horebe que Deus chegou para Elias e disse: o que é que tu faz aqui, Elias? Elias estava escondido no Horebe. O lugar de Horebe não é para se esconder. O lugar do Horebe é para subir no monte. E aonde Deus quer você? Deus não quer você escondido. Deus não quer você nos bastidores. Deus quer você no monte. Essa é a palavra que Deus tem para você, pastor. A Bíblia diz, pastora Denise, minha esposa, Deus diz a você que não se pode esconder uma vela debaixo da mesa. A vela deve ser colocada em cima no velador. Deus diz que você é uma vela que deve ficar acesa. Seu lugar não é só nos bastidores. Seu lugar é no altar de Deus, em cima do Horebe. Porque Deus tem projeto na sua vida. Não é o pastor que está falando, é Deus que está falando nesta noite. Aqui não é o marido, aqui não é o companheiro. Quem fala com você nesta noite não é o pastor. Quem fala com você é o Deus de Elias. É o Deus de Elias. Uramas, Urabacharamas, Urabacandarama, Ripapapapachandarama, Xerabacandarama, Xerabababa, Xirababacandarama, Xerabacandarama, Ricalambachande, Rimabababaxeramaia, Xerababacandaramaçu, Turama, Alabachande, manto de comanalha. Deus diz a Elias: o que você faz aqui? Escondido no Horebe. Ele diz: Senhor, eu fiz a tua obra, eu preguei os teus preceitos, eu estabeleci teus princípios. E o que o rei faz? O que eles fazem? Eles querem me matar, Senhor. É o que nós fazemos muitas vezes. Senhor, eu tenho ido à célula, eu tenho orado, eu tenho te servido,
E o que eu ganho com isso? São lutas, são levantes, são perseguições. Só eu fiquei, Senhor. Só eu fiquei. Eu não aguento mais isso. E aí Deus diz: não. Você não é único. Há mais vasos como você. Olha, querido, há mais vaso de Deus como você. Há fiéis na terra como você. Há instrumentos de Deus como você. Deus diz: eu preservei. Tem mais profetas que eu salvei. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Essa é a palavra, essa é a mensagem. Deus diz a você: você não está sozinho. Viu? Deus diz a você nesta noite: você não está sozinho. Ah, Espírito Santo. Eu disse que esse culto, eu disse como voz de Deus, que esse culto valeria por 40 cultos. Coma nesta noite, coma. Coma nesta noite, coma. Coma, beba, beba, beba. Há uma fonte aqui. Há uma fonte nesse lugar. Ribacandaramaia, beba, beba. Beba dessa fonte, beba. Beba dessa fonte. Coma dessa água, beba essa água. Coma esse pão, coma. Esse culto valerá por 40 cultos de domingo. Uramachandaramaia. Você não está só. Você não está só, diz o Senhor nesta noite para você. Aonde está Deus? Deus está contigo. A Bíblia diz, depois desse momento, desse diálogo, dessa fala com Deus, quando Elias está na caverna, vem o vento. Um vento. E aquele vento parece que vai derrubar o Monte Horebe. E a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento. Deus não estava naquele vento. Depois a Bíblia diz que veio um terremoto. Um terremoto que abalou as estruturas do Horebe. Um terremoto que abala as estruturas do Horebe. E Elias achava que Deus estava naquele terremoto. E Deus não estava no terremoto. Por fim, minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com maravilhas tem demonstrado amor. Santo, 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 santo. Urabachandaramai, racalamaxerecanda, ipapapapaxerecalama, alamanto, xarabadárbia, xarabadárbia. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que depois veio um fogo veemente. Mas Deus não estava no fogo. Esses 3 eventos são eventos que em outros momentos Deus vai se manifestar através deles. Mas naquele momento, o trabalho é diferente. Depois dos 3 eventos, o vento, o terremoto e o fogo, nenhum deles Deus estava. Até que veio uma voz muito serena, uma voz muito calma, uma voz muito calma, uma voz muito serena. E naquela voz estava Deus. Naquela voz estava Deus. Sabe o que Deus diz nesta noite? Deus diz que hoje é noite de ouvirmos a voz de Deus. Sabe o que Deus diz para você hoje, Cleverson? Que hoje é dia de ouvir a voz de Deus. E se tu quiseres, Deus tem um novo tempo na tua vida, como tu nunca experimentou desde a tua mocidade. Que Deus tem um tempo para a tua vida.
para a tua casa, para a tua esposa e para a tua filha. Um tempo de uma provisão extraordinária, mas um tempo da voz dele. E se você hoje ouvir a voz dele e disser: Senhor, chega do meu eu te coloco como prioridade na minha vida, tu vai caminhar com Deus como Elias caminhou. Deus é aquele que fala contigo nesse lugar. Deus tem as suas formas de falar, queridos. E nesta noite Deus está falando com a sua igreja. A voz de Deus está aqui. Se hoje nós não endurecemos o nosso coração, abrir a porta do nosso coração, Ele entrará, ceará conosco e nós com Ele. Eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, antes do ofertório de qualquer coisa, porque Deus está me mandando fazer isso. A Bíblia diz que Deus opera milagres é para os incrédulos, não para os crentes. Nesta noite Deus se manifesta para você que está aqui, entrou aqui hoje, que precisa se reconciliar com Ele, que precisa aceitá-lo como Salvador da sua vida. Foi para isso que Deus se manifesta nesse lugar, para que você conheça o Deus vivo, o Deus que fala. Quero convidar você para se colocar em pé. Vamos uma canção? Eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, para sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. Eu não vou me demorar. Você precisa vir agora, porque Deus está te chamando. Deus está falando esse lugar para você vir aqui, se reconciliar com Ele e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Sai do seu lugar agora, porque Deus tem aliança na tua vida nesta noite. Sai do seu lugar, vem agora. Deus está chamando você agora para se reconciliar com Ele, para aceitá-lo como Salvador da sua vida. Vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Vem aqui agora entregar a sua vida a Jesus. Vem aqui agora, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero renovar a minha aliança com Ele. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantarmos essa canção,